Muy buenos días a todos los participantes de esta reunión. En nombre de Improvincia Energy les damos la bienvenida. Hoy vamos a realizar un webinar con nuestro compañero Tiago Gómez desde Brasil, desde la empresa Clamper, para hablar acerca de los DPS y las cajas combinadoras. Entonces, mientras damos espera a otros participantes que puedan ingresar al lobby, vamos a compartirles un video de corporativo sobre los productos que nosotros manejamos y sobre nuestra empresa. Bueno, bienvenidos. Ok, si me escuchan todos, muy buen día, ¿cómo están? Buenos días.
Muy buen día a todos. Bienvenidos a esta capacitación o webinar que vamos a realizar desde la empresa Improinde. Les traemos en primicia y directamente desde Brasil a nuestro gran compañero Tiago Gómez. Me presento, mi nombre es Herman Gaitán, ingeniero comercial de Improinde Energizas. Ya con Clamper llevamos un muy buen tiempo trabajando, trayendo nuevos productos. Hoy en primicia como tal están las cajas combinadoras, unos de los elementos pues, más importantes en nuestras instalaciones fotovoltaicas. Entonces, pues para ello es bastante importante que nosotros conozcamos el funcionamiento de los mismos equipos, cuáles son las características y qué ventajas tenemos sobre el mercado con respecto a estos equipos. Bueno, entonces, pues dándole continuidad a la presentación, pues arrancamos con una breve agenda en donde hacemos una introducción del Improviendo Energizadas, cuánto llevamos en el mercado, qué hacemos, y ya empezamos a entrar en materia sobre los mismos dispositivos, las sobretensiones, las descargas atmosféricas, los DPS, y por último, las cajas combinadoras. Bueno, para finalizar con prácticamente los dimensionamientos, algunos ejemplos de cómo se utilizan estos equipos directamente sobre las instalaciones. Entonces, dando continuidad a la presentación, eh, espero que todos estén viendo pantalla allí. Les comentamos algo de nosotros. Perdón, un segundo. Improvindo Energy SAS arrancó hace unos buenos años, ya llevamos muy buen tiempo en el mercado, nos conocen bastante. Arrancamos con el tema de la industria solar, directamente realizando unas alianzas estratégicas con proveedores que estén certificados. Nosotros como tal tenemos un equipo comercial y un equipo en el área de importaciones en donde directamente hacemos una visita a fabricante. Una de las ventajas que tenemos sobre el mercado nacional es que directamente realizamos esas visitas, constatamos que los procesos de fabricación de los equipos que nosotros estamos distribuyendo y representando cumplan con todas las garantías en cuanto a procesos de fabricación, en cuanto a calidad, certificaciones internacionales que se adapten a las necesidades prácticamente, prácticas del mercado nacional. Entonces, para ello es bastante importante aclarar que ustedes están, al momento de trabajar con nosotros, están respaldados por una visita previa que se hace en todas las fábricas para poder cumplir con esos requerimientos. Entonces, ese es uno de los aspectos importantes de Improvind Energy. Ya vamos en este tiempo en el mercado realizando alianzas estratégicas con 10 marcas, bueno, abarcando más de 10 marcas en el mercado, siendo prácticamente pioneros en cuanto a las alianzas, a esas alianzas estratégicas, a los nuevos equipos que se van importando, que ustedes van conociendo. Nosotros los mantenemos al día en todas las actualizaciones de los nuevos productos, las novedades que vienen, siempre estando a la vanguardia sobre el mercado. Y la idea es que ustedes tengan a partir de nosotros esa información en primicia. Entonces, por eso también los mantenemos actualizando con webinars, para que ustedes conozcan específicamente las características de los productos y qué ventajas tienen al momento de realizar este tipo de instalaciones. Entonces, como tal, Improvind Energy SAS es una marca, es una empresa confiable en el que ustedes pueden sustentar todo el portafolio de productos desde paneles solares hasta protecciones, pero que venga con un respaldo y una garantía de que los estamos importando a través de unas empresas que ya llevan muy buen tiempo en el mercado y que tienen un reconocimiento internacional por su calidad. Siguiendo con nuestra presentación, pues, ¿qué hacemos? Como tal, distribuimos e importamos marcas muy reconocidas en el mercado. Estamos hablando para esta presentación de la marca Clamper, especialistas en dispositivos para sobretensiones o descargas atmosféricas, también para paneles solares, baterías en litio, baterías en gel ciclo profundo, inversores para sistemas on-grid, inversores para sistemas híbridos y sistemas aislados, pasando por las protecciones y el cableado para estos sistemas o instalaciones fotovoltaicas. Una de las grandes ventajas que tienen con nosotros, aparte de que somos importadores, contamos con un laboratorio para realizar pruebas de equipos. Esto es muy importante al momento de ustedes realizar una alianza estratégica con una empresa, en este caso nosotros,
Debido a que todos los equipos pasan por un laboratorio de pruebas, contamos con un servicio técnico especializado directamente desde fábrica en el que capacitan a nuestro personal y tienen el soporte y la capacidad suficiente para abarcar cualquier eventualidad que se pueda presentar en algún equipo. No somos exentos de que un equipo pueda presentar alguna anomalía, pero tenemos la capacidad directamente desde Improvinde de hacer la revisión técnica y dar el asesoramiento continuo a quienes vayan a realizar este tipo de instalaciones. Es decir, el servicio preventa y postventa es completamente garantizado. Primero por el asesoramiento en el área comercial o de ingeniería y en segunda instancia por el servicio técnico que se puede dar después de la instalación. Es muy bueno que ustedes tengan como tal un respaldo que solo Imprevinde Energy SAS les puede brindar al momento de realizar una compra de equipos directamente con nosotros. Marcas importantes que representamos, Process Scientific ya lleva mucho más tiempo en el mercado. Arrancaron con, bueno, arrancamos con productos para la ciencia de educación y tecnología y de allí en adelante la línea de negocio se ha ido expandiendo, lo que nos convierte en una subdivisión en más líneas de mercado. Ya arrancamos con la línea solar en inversores híbridos, off-grid, controladores, baterías, inversores, variadores. Todo esto contando siempre con el respaldo en primera instancia de la empresa y en segunda instancia del servicio técnico y el servicio postventa, que es lo más importante al momento de realizar compras de equipos. Entonces, ya dando por finalizado este preámbulo, les presento al ingeniero Tiago Gómez, un partner completo, quien nos va a colaborar en este caso para explicarnos un poco de lo nuevo que ya tenemos en inventario, en el que nos pueden hacer la solicitud pues, posterior a la presentación, pero para que ustedes vean la explicación de cómo funcionan nuestros equipos en nuestras instalaciones fotovoltaicas. Tiago, muy buen día, un gusto y bienvenido. Buenos días, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Tiago Gomes, engenheiro de suporte técnico da El Clamper, e hoje nós vamos falar um pouquito sobre a proteção contra os picos de energias em los sistemas fotovoltaicos, como fazer uma boa proteção, os princípios de la protección en los sistemas fotovoltaicos y algunas cositas más. Si tienes preguntas, inquietudes, por favor, pregúntanos para que se possa se sanar as inquietudes. E vamos lá. Primeiramente, eu me vou a falar um pouquito sobre. Déjame cambiar o slide. Por acá, não é possível por acá cambiar o slide. Gracias. Para as pessoas que não conhecem Clamper, Clamper é uma empresa 100% brasileira. Nós trabalhamos desde 1991 solamente desarrollando e fabricando, haciendo a fabricação de dispositivos de proteção contra os picos, contra as sobretensiones elétricas. Então, por este ano, nós vamos ter cumpleaños de 30 anos, solamente desarrollando e fabricando os dispositivos de proteção contra los picos de energia. Nuestra sede está ubicada em Lagoa Santa, que é uma cidade do estado de Minas Gerais. Nós temos uma outra unidade fabril que está cercano de Lagoa Santa, que é em um aeroporto, para que se tenha uma melhor agilidade e competitividade com relação aos preços. Nós também temos uma unidade comercial em México e ahorita também uma unidade comercial em Estados Unidos. Cambiar, por favor. Perfeito. Então, falando um pouquinho ainda de Clamper, nós somos, em Brasil, líder mundial com relações à segurança das pessoas, organizações, com relação a proteção contra os picos de energia em los equipos. Nós temos quase 1000 tipos
de supresores de pico diferentes. Nosotros tenemos supresores de pico para las telecomunicaciones, para los sistemas fotovoltaicos, para las energías de corriente alterno, para geração de energia eólica, para uma ferrovia, para todo lo más. Temos quase 40 milhões de dispositivos vendidos, produtos vendidos, e temos aí um pouquinho mais, eu creio que 500 com 25, 500 com 30 empregados diretos em nossa fábrica. Y el mundo, nosotros trabajamos también difundindo el conocimiento y haciendo la capacitación de nuestros clientes con relación a la mejor protección que tienes que aplicar en sus clientes para que se tenga un payback, para que se mantenga la protección, se mantenga los equipos 100% en el sistema. Por favor, cambie. Como diga, yo hablé un poquito antes, nosotros tenemos este año 30 años, trabajamos con desarrollo. Nuestra equipe para desarrollo tienes ahorita 24 ingenieros que trabajan todos los días para hacer nuevos dispositivos de protección para que se mejoren los protectores de la Clamper. Y nosotros también tenemos un laboratorio de pruebas que tienes la capacidad de hacer una emulación de los surtos de los picos contra los picos de energía de las descargas atmosféricas. Este laboratorio tiene capacidad ahorita para descargas directas, são como as correntes perfeitas do raio para 40 mil ampérios, e nós estamos fazendo uma invenção, um aporte de dinheiro para que se ponga de 40 quilampérios para 150 quilampérios de descarga direta e um pouquinho mais de 200 quilampérios de descargas direta, ou seja, 200 mil ampérios. Nosotros, una cosa muy boa de Clamper é que todo o desenvolvimento e pruebas é feita dentro do Clamper. E quando o produto, o protector, se vai ao campo, nós podemos ter a certeza que é um produto de qualidade e que a certificação, por exemplo, uma certificação RETI, se vai a passar com facilidade. Então, não é muito problema do Clamper ter problema com as certificações ou com baixa qualidade dos produtos. E também nós temos uma fábrica que é totalmente automatizada para que se tenha menor possibilidades de uma manufatura errada, para que se tenha o menor percentual de erros. Câmera, por favor. Gracias. Y como nosotros tenemos ahorita quase 1000 tipos de supresores de picos diferentes, nosotros trabajamos con las líneas residenciales, industriales para las empresas y los sectores públicos también. Por ejemplo, una protección para los alumbrados LEDs. Si tienes un alumbrado en la calle, nosotros tenemos una protección para hacer lo tiempo de vida del alumbrado. Então, nosotros tenemos quase 1000 tipos diferentes de TPS, de supresores de pico, para todos os mercados. Se não temos ainda, é possível desenvolver e fazer a fabricação dentro do Clamper e entregar ao mercado um produto 100% capacitado, 100% confiável. Por favor. Com relação às certificações, em Brasil não é necessário ter uma certificação frente a los órgãos competentes, pero Clamper tiene certificações, por exemplo, a certificação ISO 9000 ou ISO 14000, que são as certificações para ambiental e para os processos internos do Clamper, e os produtos têm certificações RITIE para vender em Colômbia,
nós temos certificações TUV, ANSI, certificações UL. Nós temos muitas certificações para a maior parte dos produtos. E o produto que está sendo vendido em Colômbia é um produto 100% certificado que atende as qualidade, a confiabilidade. Nós estamos falando de uma empresa de la vanguardia de la protección contra los picos de energía. Então, são produtos confiáveis em mercado. Por favor. E ahorita nós hablamos de Clamper, vamos falar do objetivo dessa charla, que são os dispositivos de proteção contra os picos e com relação às sobretensões elétricas e os raios. Cambia, por favor. Para que se tenga una idea, las sobretensiones transitorias en la red de energía alterno, 88% de los problemas son los picos eléctricos. Pero, Tiago, no son solamente los picos eléctricos ocasionados por las descargas atmosféricas pelos rayos. No, nosotros tenemos otras situaciones que generan picos de energía en la red e que se dañan equipos, pero no se daña em um curto tempo, se daña em um pouquinho mais de tempo. Por exemplo, são os picos de pequena amplitude, que se tienes milhões de surtos todo o tempo em la linha, que se vai degradando, que se vai perdendo o tempo de vida útil de los equipos. Se tienes que ter um equipo com 10 anos de tempo de vida útil, ahorita tienes 5, 4, 3, pero é um problema com os picos de energia. E os problemas com sobretensões e subtensões e as caídas de energia também são um pouquinho. Nós estamos falando de 12% de las anomalias em la red. Por favor. Pero quando nós falamos de picos de energia, nós sempre recordamos de las descargas atmosféricas, que tienes duas formas básicas de conexões com os sistemas de energia. Nós temos uma conexão que se chama direta e nós também temos uma conexão que se chama indiretas. As conexões diretas são quando os raios, as descargas atmosféricas se conectam diretamente em el sistema, em lo captor, por exemplo, de para-raio. Este é uma conexão direta. E nós também temos uma outra forma, que é uma conexão indirecta, quando se cai cercando da edificação, da instalação, do circuito, a queda do raio genera campos eletromagnéticos que se vão hasta a edificação e que se hacer os picos de energia em todos os sistemas se dañando os equipos. Para que se tenha uma ideia, é possível mirar grandes quantidades de energia quando se tienes uma queda de um raio a 5 quilômetros de uma edificação. Então, não são cercando 10 metros, 20 metros. Nós estamos falando de quilômetros. 5 quilômetros é possível ter grande energia a ponto de danificar um equipo dentro da edificação, dentro do sistema. Então, para descargas atmosféricas, nós temos diretas e indiretas. Mais para frente, vamos mirar qual é a diferença das diretas e indiretas em los supressores de pico. Por favor, cambiar. Perfecto. Quando nós falamos de descargas atmosféricas, temos um índice de descargas por região. Seria uma quantidade de descargas atmosféricas, ou seja, uma quantidade de raios por quilômetro ao quadrado por ano. Então, se mirar, por exemplo, vamos pegar aqui Brasil, que está aí acá, muito grande. Nós temos os pontos rojos, verdes e amarelos.
Nosotros estamos hablando en Brasil como 15, 20, 30 descargas atmosféricas, raios por quilômetro quadrado por el año. Então, é um número muito grande. Se mirar, por exemplo, acá em Colômbia, é possível também mirar números muito altos de descargas atmosféricas que se danham os equipamentos com muita facilidade. E este cenário, este tema, é um tema que se ganha muita notoriedade, porque a cada incremento de grado em la temperatura global, nós temos de 10 a 20% aumento da incidência de los raios em la linha tropical, em todo o mundo. Então, quanto mais tienes temperatura, mais possibilidade de los raios. E tienes o aquecimento global, e esse aquecimento genera muito mais descargas atmosféricas. Então, tienes que ter em mente, na cabeça, que as descargas atmosféricas estão a lamentar, estão a ficar maior, mais grande, ficar grande. Solamente em Brasil, nós estamos falando de 78 milhões de descargas atmosféricas ao ano. Então, são os números muito grandes que se não tiver uma boa proteção contra os picos de energia do sistema, é possível que se dañe com muita facilidade. Cambiar, por favor. Entonces, la conexión de los picos de descargas atmosféricas puede ser de dos formas, por descarga directa y descargas indirectas. Tiago, mira, si nosotros tenemos un tiempo de vida útil del sistema, por ejemplo, el sistema tiene 15, 20, 25 años de tiempo de vida útil, generando energia para minha instalação, para minha instalação industrial, comercial. Si nosotros tenemos una conexión de un rayo, de un pico de energía en la red del sistema fotovoltaico, se dañan equipamientos. Y lo tiempo de retorno del investimento, lo payback, es dilatado. Si tienes un tiempo mayor para que se tenga el retorno del investimento. Por ejemplo, en este gráfico, si tienes próximo a cercano de 2 anos, tienes una interacción de una descarga atmosférica en el sistema. Mira que o tempo de payback que estava esperado para os 5 anos, ahorita está próximo a los 7, um pouquinho mais, quase 8 anos. Pero isto solamente se dañou parte do sistema. É possível que se dañe todo o sistema, ou seja, se perde todo o dinheiro investido no sistema. Por isso, há uma necessidade muito grande de fazer a proteção para que se mire, para que se tenha todo o tempo esperado de vida do sistema e o payback esperado seja o tempo correto. Então, quais são os benefícios de la protecção, né, contra os picos de energia? Nós estamos falando de garantizar a vida útil do sistema, de los componentes do sistema. Nós estamos falando de la segurança. Nós sabemos que um sistema de energia de corrente contínua é um sistema muito, muito peligroso, porque tienes todo o tempo energia e não tienes como desligar o sol. Não tienes como. Então, os painéis fotovoltaicos durante o dia, todo o tempo estão trabalhando e generando energia. E se tienes algum problema no sistema, se danha todo o sistema com problemas de incêndio, até uma perdida de vida. Nosotros estamos hablando también de economía, un beneficio también es la economía porque
no tienes que cambiar, hacer la manutención, ter equipos de campo para hacer manutención en tu sistema, llamar pessoas técnicas, engenheiros para hacer la manutención. Y las personas que están, los clientes finales, tienes la comodidade e o conforto de saber que o sistema está garantizado por uma qualidade. Perfeito? E, acima de tudo, eu creio que se tienes todas as qualidades, para que se tenha todas as qualidades, é necessário se ter uma certificação, e a certificação é a RETIE, para que se tenha a qualidade dos sistemas, para que se mire correctamente a qualidade dos sistemas. Vamos cambiar. Ahorita, hablando de lo protector, de lo dispositivo de protección contra las sobretensiones, lo DPS. Lo DPS trabaja en paralelo con el equipo. Ele hacer una reducción de la sobretensión que desvía la corriente de pico, la corriente de las sobretensiones. Este es la función de lo supresor de pico. Mira que yo hablo que ele limita a voltagem, ele não anula, não é zero pico de energia, ele limita a um valor de energia que o equipo possa suportar. Por exemplo, computadora, por exemplo, que todos nós temos em las casas, uma computadora tem que ter um suporte mínimo de 1500 volts se está conectada em uma rede 127 volts. Ou seja, o protector tienes que limitar o pico de energia hasta el 1500, porque arriba de 1500 se daña a computadora. Então, tienes que ter DPS, um supressor de pico que se limite hasta a capacidade máxima de suportabilidade do equipo. Então, o supressor de pico trabalha em paralelo para desviar a corriente e limitar a sobretensión. Por favor. Entonces, Tiago, espera, si todos los equipos en los sistemas fotovoltaicos tienes que ter una idea de una suportabilidad, como que nosotros vamos a saber la suportabilidad? Muita calma. La normativa internacional IEC, que es 61643-32, habla que la suportabilidad de los equipos tienes que ser no mínimo igual la tabela que está en la pantalla. Um sistema, por exemplo, de 1000 volts de corrente contínua, um módulo fotovoltaico de classificação B, ou seja, de isolação básica, tienes que suportar 6 kV de uma sobretensión. Inversor, 6 kV. Outros equipamentos, por exemplo, também 6 kV, e um módulo, uns painéis fotovoltaicos com uma isolação, uma boa isolação, que é uma isolação classe A, tienes que suportar 8 kV. Se ahorita nós temos, se nós conhecemos a suportabilidade de los equipos em los sistemas fotovoltaicos, nós temos que poner neste sistema supressores que não deixam a sobretensión de pico, a tensão de pico arriba de la capacidade de los equipos. Por favor. Ahorita nós temos um gráfico com uma linha traçada roja, que é uma linha de pico. Tienes uma linha BS verde que simula a suportabilidade do equipamento. Então, por exemplo, se pegamos a tabela passada,
que tienes uma suportabilidade para um inversor trabajando em 1000 voltios, tienes que ter uma suportabilidade mínima de 6 kilovoltios. O supresor de pico neste sistema tienes que ter um nível de proteção, ou seja, limitar a sobretensão a um valor abaixo de 6.000 voltios. Então, nessa linha amorada, com o valor P, que é o nível de proteção, está abaixo da linha verde. Ou seja, se mira a etiqueta que está no lado direito, tienes o valor UP menor do que 5 kilovoltios, abaixo de 5 kilovoltios. Então, é possível que este protector hacer a protecção contra os picos de energia em um inversor. Perfeito? Para que se tenha essa ideia que a proteção e o equipo protegido tienes que ter um matrimônio, tienes que estar casados, matrimônio, para que se tenha uma comparação boa entre a suportabilidade do equipo e o quanto o supressor de pico se vai a limitar o pico de energia. Cambiar, por favor. Então, quando se tienes uma ficha técnica, um datasheet de um supressor de pico, e neste datasheet tienes que ter as informações do protector. Por exemplo, esta datasheet, nós temos proteção de 150 voltios, 300 voltios, 600 voltios e 1040 voltios para os sistemas de 1000 voltios. Mira, em la primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava linha, temos o nível de proteção. Para um supressor de pico de 1000 voltios, nós temos valor de 5 kilovoltios. E também outro item que é muito importante é com relação à corrente nominal de descarga. É o quanto o supressor de pico consegue conduzir a corrente de descarga do raio. Por exemplo, neste caso, se a linha tienes uma corrente de pico máxima de 40 kA, este supressor de pico já está muito bueno, ok? Qual é a diferença, Tiago, de uma corrente nominal e uma corrente de descarga máxima? A corrente de descarga máxima, o supressor de pico consegue trabalhar solamente uma vez. Então, solamente uma vez, e eu garantizo que 40 kA não vai dañar o supressor. Perfeito? Pero se tienes 2, 3 ou muito mais, eu já não tenho como garantizar, porque a normativa solamente trabalha com um evento de corrente máxima. Pero os eventos de corrente nominal, aqui está em 18 quilampérios, estes são 15 eventos. Por exemplo, um evento hoje, um evento amanhã, um depois de amanhã, são 15 eventos que o supressor de pico tienes que trabalhar com a corrente nominal, que nesse caso, por exemplo, é 18 quilampérios. E também tienes outras cositas mais. Se tienes dúvida, por favor, se tienes inquietud, perguntas, nos pergunte que nós falamos um pouquinho mais para frente, mas para que não tenha solamente a parte técnica com relação ao supressor de pico. Cambiar, por favor. Quando o sistema se tiene um risco de descarga indireta em el sistema, ou seja, uma descarga cercano do sistema, nós podemos poner supressores classe 2, que são supressores para as descargas indiretas. Se recuerda que nós falamos sobre as descargas indiretas e as descargas diretas.
Si son las descargas indirectas, nosotros podemos poner los supresores de pico clase 2. Ahorita, se são descargas atmosféricas diretas, ou seja, do raio conectando diretamente em el sistema de corriente contínua, nós temos que poner os supressores classe 1. Este, em la pantalla, é um exemplo de uma aplicação para os supressores de pico classe 2, ou seja, não há possibilidade de uma conexão de uma descarga direta. Por exemplo, o sistema está dentro de uma área de lo captor de para-raio, de los sistemas de protección contra las descargas atmosféricas. Y no tienes una posibilidad de una descarga directa en sistema fotovoltaico. Entonces, de esta forma, es posible adoptar solamente los supresores clase 2 en la línea de saída del inversor, que aí está o supressor número 2, supressor número 1 e número 4, também supressores classe 2. Se a distância entre o inversor e o painel fotovoltaico for menor do que 10 metros, não é necessário poner o supressor número 4. Solamente o supressor número 1 já ser a buena protecção do inversor e do painel fotovoltaico. E no tablero de distribuição, irá depender se tienes possibilidade de ter descargas diretas vindo da rede de energia, então temos que poner DPS classe 1. Se não tienes, por exemplo, a linha de energia está subterrânea, está abaixo da terra. Então, não é necessário poner supressores classe 1 e se pone solamente os supressores classe 2. Perfeito? Essa imagem que está na pantalla é solamente para que se mire onde nós temos que poner a proteção contra os picos de energia em la parte de corriente alterno e la corriente direta. E todos os supressores conectados em puesto a terra. Cambiar, por favor. Pero, se ahorita nós temos risco de descarga direta em el sistema, em el sistema conectado, em el sistema de fotovoltaico, é menor conectá-lo em los sistemas de captores de para-raio. Então, o sistema que não tinha possibilidade de uma descarga direta, ahorita tienes possibilidade de conduzir descargas diretas. Ou seja, nós temos que cambiar de los supressores de pico classe 2 para os supressores de pico classe 1. Perfeito? E a corriente que se irá passar por supressores de pico está diretamente ligada à capacidade construtiva do sistema de para-raios, de los condutores de barrada, está relacionado também com a malha do aterramento, a estrutura de potencialização do sistema. Então, se tienes problema com uma descarga direta, supressores classe 1. Se não tienes problemas com descargas diretas, solamente os supressores classe 2 já tienes uma boa proteção contra os picos de energia generados por descargas atmosféricas. Por favor. Um outro tema que é que causa muita inquietude nas pessoas é com relação à proteção em los inversores que já têm proteção interna. Tiago, se eu tenho ahorita um inversor que tem uma proteção interna, é necessário poner uma proteção externa? Sim. ¿Por qué es necesario poner una protección externa? Porque lo pico de energía es tratado, es
ele trabalha fora do inversor, ou seja, trabalha el supresor de pico se trabalha com o pico de energia fora do inversor. Porque se tienes uma corriente, se tienes uma corriente de pico dentro do inversor, tienes os problemas de compatibilidade eletromagnética, ou seja, quando o pico te va a ser trabalhado dentro do inversor, mesmo que tenha uma proteção interna, se tienes problemas com as compatibilidades, se danha o circuito interno do inversor, se queda a vida útil do inversor. Então, quando se tienes uma proteção externa, 90% da corrente de pico se trabalha em lo supressor externo a lo inversor. Ou seja, nós temos uma proteção coordenada entre o protector externo, por exemplo, em uma caja combinadora, e uma proteção interna em el inversor. O tempo de vida útil deste sistema é muito largo, é muito largo. Perfeito? Cambiar, por favor. Então, quais são os benefícios que nós falamos com uma proteção em lo sistema fotovoltaico? É a compatibilidade eletromagnética, a segurança, redução de mantenimento, porque se tienes uma proteção interna e se tienes uma proteção externa, não é necessário fazer um mantenimento com grande frequência. É possível mirar o estado de operação, por exemplo, do protector. Tienes economia com repuestos disponíveis em tendas muito tranquila, muito fácil para hacer unos repuestos de los supresores dañados. Mira, si tienes solamente la protección interna en lo inversor, si la protección interna se daña, tienes que parar la generación de energía, o sea, lo dinero con la generación, pum, está aquí abajo. Tienes que cambiar lo inversor para hacer una manutención. Tienes situaciones que una manutención tienes que ser hecha por personas técnicas y tienes que sacar el inversor del sistema y enviar para el fabricante, para la equipe de manutención para hacer la manutención y volver al sistema. Isso nós estamos falando de 5, 10, 20, 30 dias sem generação de energia no sistema. Então, um dos benefícios é trabalhar com um sistema externo de proteção para que se tenha um tempo de vida correto para o inversor. Por favor, cambiar. Nós vamos falar um pouquinho de la string box, que são as cajas combinadoras. Perfeito? Qual é a definição de uma caja combinadora? A caja combinadora, pessoas, são gabinetes que se conectam os subconjuntos fotovoltaicos e tienes os dispositivos de proteção e possível também os dispositivos de comutação, tá? As cajas devem ser ter um grado de proteção IP65 ou mais para que se possa trabalhar em el tempo com proteção UV. Tienes a possibilidade, por exemplo, de uma sinalização remota, que é o final de vida útil do supressor de pico interno da caja combinadora, se cambia um contacto, demonstrando que se chegou ao final de vida útil e que é necessário fazer o cambio do protector, certo? E tienes a possibilidade de proteção contra correntes também reversas. Por exemplo, quando nós temos 3 subconjuntos fotovoltaicos, se um conjunto se danha, estes conjuntos começam a trabalhar com energia para
este conjunto dañado y se dañan todos los otros paineles de este conjunto por una corriente reversa. Y si tienes una caja combinadora, es posible de poner fusibles para que se no tenga essas perdidas de paineles por problemas em las subconjuntos, em los subconjuntos. Por favor, cambiar. Por exemplo, ahorita, pessoas de ProIndy trabalham com as cajas combinadoras de 2 para 1, de 1 para 1, de 3 para 1, são as de 4 entradas, 2 salidas e 4 derivações, e tienes outras mais. Se você tem necessidade de um modelo diferente que em Proindi tienes, habla com Improinde, habla com Clamper, se tienes, envia, se não tienes, hacer um desarrollo e envia para que você tenha o melhor possível caja combinadora para tu sistema fotovoltaico. Perfeito? Entonces, nosotros tenemos mucha cantidad con relación a los tipos de cajas combinadoras. Entre en contacto con personas de ProIndy que vão hacer la melhor escolha para usted de cajas combinadoras em los sistemas fotovoltaicos para hacer la protección. São as string box. Por favor, cambia. Para que se tenha uma ideia, dentro da caja combinadora, nós não solamente temos os protetores contra os picos de energia, nós também temos uma llave seccionadora, por exemplo, se tienes que fazer uma manutenção em tu inversor, em el sistema, se pone a caja em la modalidade off, ou seja, ahorita não tienes mais tensão e corrente e eu posso fazer uma manutenção com segurança em meu inversor. Se tienes um problema, por exemplo, com incêndio, é possível que se ponga a llave seccionadora em lo modo off e se cierre a geração de energia em el sistema. A llave seccionadora é para te dar maior segurança em el sistema. E também é possível de ter em la caja combinadora os fusíveis ou a llave eletromagnética para que se hacer uma proteção em los subconjuntos, las strings de paineles fotovoltaicos para que não se dañe los paineles fotovoltaicos. Tienes cajas com fusíveis e llaves eletromagnéticas e tienes cajas que não têm. Por que, Tiago? Se tienes umas que têm e outras que não tienes. As que tienes, perfeito. As que não tienes é porque não é necessário. Dentro de la caja, nós hacemos conexões em paralelo de subconjuntos de paineles. Por exemplo, se tienes um subconjunto, uma conexão em paralelo de dois subconjuntos, a máxima corrente que se vai circular reversa, por exemplo, neste subconjunto, é a própria corrente de outro subconjunto. Ou seja, se acá tienes 10 amperios e acá tienes 10 amperios, a máxima corrente acá é 10 amperios e não se daña o equipo, os paineles. Pero, se agora nós temos 3 conjuntos em paralelos, é possível que um se quede malo, então ahorita nós temos 20 amperios e assim se daña o subconjunto de paineles. Aí tienes que ter uma llave ou fusível para que se ponga uma proteção em lo subconjunto que se queda malo para que não se dañe todos os paineles deste subconjunto. Por favor, próxima.
Y también yo gusto mucho de hablar que nosotros tenemos que hacer la cabeza, mirar la cabeza para la protección en los sistemas fotovoltaicos, no solamente para las líneas de energía, sea de corriente continua, corriente directa o corriente alterna. Nosotros también tenemos que hacer la protección para la línea de datos. A maior parte de los inversores hoy tienes conexiones con a Internet. E se a porta da internet não estiver bem protegida, se danha o inversor. E se tem o mesmo problema que se danhasse por uma descarga atmosférica em la linha de corrente contínua. Então, temos que poner exemplos de tenemos que poner protectores en las líneas de energía, las líneas de datos de todos los equipos envolvidos en los sistemas fotovoltaicos. Clamper tiene protección para comunicación serial, por ejemplo, 485 para comunicación Ethernet, para outras comunicações que ser necessárias. Perfeito? Então, tienes que fazer uma proteção para que os sistemas se trabalhem, para que o sistema trabalhe protegido. Nós temos que poner protección en las líneas DC, en las líneas de salida del inversor, las líneas AC de corriente alterno y una protección en los sistemas de comunicación. Assim, ahorita nosotros tenemos todo o sistema protegido contra os picos de energia e estamos garantizando que o payback se volver em lo tempo correto. Por favor, mais uma mais. Nosso tempo também está curto. Eu creio que falei um pouquito sobre esta proteção em los sistema fotovoltaico. Muitas graças a todas as pessoas que estão trabalhando conosco. Muitas graças a Improinde que também nos deu o tempo para falar com vocês sobre a proteção, que é muito importante. Meus amigos, se tienes alguma dúvida, pergunta, inquietude, por favor, se habla que nós estamos aqui para ajudá-los. Bueno, muchas gracias a todos los participantes de esta reunión. Gracias a Tiago por esta participación. De verdad es de mucha ayuda para los clientes de nosotros que puedan conocer más acerca de estos sistemas. Efectivamente, debemos implementarlos en todas nuestras instalaciones fotovoltaicas. Quiero invitarlos a que nos contacten directamente. Ya por el chat vamos a direccionar nuestros datos, correos electrónicos y números telefónicos. Recuerden que todos los ingenieros están capacitados para asesorarles en el tipo de caja combinadora que requieren para su instalación. Entonces, toda la Perfeito. asesoría respecto a los elementos que se vayan a utilizar dentro de la caja combinadora los podemos asesorar continuamente. Aparte de eso, pues las tenemos también en existencias para entrega inmediata y con los números de contacto podemos hacer los pedidos de forma inmediata. Entonces, a través del chat nos pueden contactar y dejamos nuestros correos electrónicos y números de contacto. Perfeito. Bueno, me comentan que ya en el chat compartieron los números y los correos electrónicos. Bueno, quiero recordarles también que esta conversación y este webinar fue grabado. Lo vamos a subir en nuestra página de Incluinde en YouTube para que ustedes tengan acceso a cualquier inquietud que se haya generado dentro de esta charla. Sin embargo, la idea es enviarles toda la información, lo que son las fichas técnicas de los equipos, fotografías y modelos de referencia que estamos trabajando actualmente. Bueno, muchísimas gracias, Tiago, por su tiempo, por compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias a vocês por nos dar o tempo de trabalhar junto com as pessoas e de entregar um produto, entregar uma informação de qualidade para tus clientes. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Nos estamos contactando. Por favor, guarden nuestros datos. Vamos a dejar un poco la sesión abierta para que puedan tener tiempo y anotar
los datos de contacto. Nuevamente agradecidos y los esperamos en una próxima charla. Prontamente los estaremos avisando de qué tipo de webinar estamos realizando sobre nuevos equipos que van llegando. Bueno, Muy bueno. Muito obrigado a todos. una feliz tarde, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.